Castro de Alvarelhos. Um dia, o professor Rino deu uma notícia fantástica. Toda a turma iria fazer uma visita de estudo ao Castro de Alvarelhos. Todos os alunos se entreolharam a sorrir, empolgados com a notícia, e um pequeno burburinho de alegria inundou a sala. O Trófi não sabia o que era o Castro de Alvarelhos, mas ficou logo entusiasmado quando ouviu as palavras visita de estudo. Sabia que iriam fazer algo diferente, ao ar livre, aprender ao mesmo tempo que passeavam. Alguns dias antes da visita, a turma ficou a saber o que era um castro. O professor mostrou imagens e explicou que castro é uma palavra que deriva do latim que significa fortaleza. Um castro é um lugar das épocas pré-romana e romana onde um povoado vivia. Hoje em dia, vemos apenas ruínas ou restos arqueológicos desse lugar. Existem alguns castros em Portugal e um deles em Alvarelhos, Trofa. O Castro de Alvarelhos é considerado monumento nacional desde 1910 e pensa-se que existiu desde a época pré-romana até à Idade Média. No dia da visita, o Trófi ficou feliz por se sentar ao lado da Bianca no autocarro. Desde o dia que a tinha conhecido, tornaram-se grandes amigos. Todos os alunos estavam animados, mostrando o seu entusiasmo com as várias músicas tradicionais que cantavam ao longo do percurso. Não faltaram músicas como A Loja de Mestre André, Os Olhos da Marianita, Três Pombinhas a Voar, mas a música de que o Trófi mais gostava era o hino do Clube Slotcar, e quando ele começou a cantar, todos acompanharam os primeiros versos. Eu sou da Trofa e a Trofa é minha, eu sinto orgulho mais que ninguém. O autocarro teve que parar longe do local onde o castro estava localizado. E os alunos tiveram que andar um pouco a pé por um trilho no meio da vegetação, juntamente com o professor Rino e dos auxiliares de educação que os acompanharam. Ao longo do caminho, os alunos respiraram o ar puro da natureza e entraram em contacto com pequenos animais que apareciam a espreitar. Houve até uma borboleta que os quis cumprimentar, rodeando-os a voar. Quando chegaram ao castro, apesar de já terem visto fotos, ficaram admirados por verem aquilo que lhes parecia apenas um conjunto de pedras amontoadas no meio da floresta. O professor Rino, reparando nas expressões faciais dos seus alunos, explicou que aquelas pedras não eram apenas pedras. Representavam a vida que os nossos antepassados tinham tido naquela área. Aquelas pedras eram restos de casas onde outras pessoas tinham vivido. Trófi, bastante curioso, perguntou: Professor, por que razão mantiveram este local assim e não o reconstruíram? Porque é importante preservar o nosso património. Este castro pertence à história de todos nós. Através dele, compreendemos como os nossos antepassados viviam. É importante conservarmos aquilo que faz parte da nossa história. Compreender o nosso passado enriquece-nos como pessoas e ajuda-nos a construir um futuro melhor, respondeu o professor. O meu pai sempre me disse que conhecer os erros do passado ajuda a humanidade a não repetir os mesmos erros no futuro, concluiu a Bianca, muito atenta à conversa. Muito bem dito, Bianca. O teu pai tem toda a razão. Por isso é que a educação e a cultura são importantes. O Trófi olhou novamente para aquelas ruínas e, em vez de ver pedras, imaginou as casas e as pessoas que lá existiam. Eram casas muito pequenas, sem muitas condições, nas quais, mesmo assim, várias pessoas viviam. Quando o Trófi chegou a casa, contou com entusiasmo toda a viagem aos seus pais e ficou a pensar no quanto a humanidade já evoluiu e como era interessante a nossa história.